Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição, um tópico onde vamos considerar acerca do precursor de Cristo, que também tem conexão com aquela profecia de Malaquias que consideramos na última pergunta do tópico anterior. E vamos perceber que estava na pauta desse precursor de Cristo o assunto do casamento também. Então a primeira pergunta é a seguinte: quem foi João Batista, em conexão lá com a profecia de Malaquias 4, 5 e 6? E como essa simbologia representa o remanescente dos últimos dias? Então, irmão Luizilei, o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 14, de João Batista, é este o Elias que havia de vir. Fazendo alusão à profecia de Malaquias, capítulo 4, 5 e 6, que nós consideramos no tópico anterior. Né? Então, não é que Elias ia ressuscitar, a obra dele ia voltar a ser realizada por alguém. E neste caso, Jesus disse que João Batista fez essa obra. Nós vamos ver, inclusive, na seguinte pergunta, que João Batista abordou o assunto do matrimônio também. Sim. Mas a segunda parte da pergunta A diz como essa simbologia representa o remanescente dos últimos dias. É que a profecia de Malaquias diz que esta profecia de Elias virá primeiro acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, se referindo aos últimos dias. Então, nesses últimos dias, esta profecia deverá voltar a cumprir-se. É como aquela profecia de Joel capítulo 2, né? E nos últimos dias, eis que enviarei meu espírito, e vossos jovens sonharão, vossos anciãos terão visões e tal, né? Pedro disse que isso se cumpriu lá no Pentecostes, mas essa é uma profecia que também se cumprirá nos últimos dias. Algo semelhante ocorre com a profecia de Malaquias 4. Certo. Então nós reconhecemos aqui que João Batista também foi um Elias, no sentido do ministério de restauração, né? De reparador, de alguém que estava ali chamando o povo ao arrependimento, que também é a obra do remanescente nesses últimos dias. Sim. Irmão Luizilei, eu quero destacar a notinha aqui da pergunta A. É muito interessante, diz assim, olha: os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, do mesmo modo que João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. A época em que vivemos exige uma atitude reformadora. Quando João Batista veio, o mundo se encontrava numa situação de trevas espirituais muito grande. Recordemos que foram muitos anos sem um profeta enviado de Deus, a degradação moral, espiritual do mundo era muito grande. 400 anos, né? Exato. No período intertestamentário. Exato. E foi nessa situação que João Batista apareceu para sacudir especialmente o povo judeu, que era o povo de Deus naquela época, e acordá-los, despertá-los, porque o Messias estava chegando. Assim também o povo remanescente destes últimos dias, numa época de grande apostasia, de grande ruína moral e espiritual, deve se levantar, deve proclamar ao mundo todo o evangelho eterno, o evangelho do reino, chamando ao povo a se preparar para o encontro iminente com Jesus Cristo. Muito bem, então uma obra essencial, e como nós cremos que fazemos parte desse remanescente, então isso que foi mencionado diz respeito a nós, né? Claro. Então devemos estar envolvidos nessa obra de restauração, tanto em nossa própria vida, a restauração dessas verdades, né? Na nossa própria vida, como também em levar esse conhecimento acerca dessa obra de restauração às pessoas que estão ao nosso redor. Agora, existe um tema que estava na pauta de João Batista. Sim. Por que João foi martirizado? E o que isso revela hoje?
João Batista foi martirizado por dizer a verdade. Uhum. E especialmente neste contexto aqui, por dizer uma verdade com relação ao matrimônio, ao casamento. Uhum. Ele disse para Herodes, um rei, Uhum. né, que não lhe era lícito estar com a mulher do seu irmão Filipe. Uhum. Né? E lemos no relato da nota que Herodes até sentiu o peso da palavra e reconheceu que João Batista estava certo. Uhum. Mas Herodias era uma mulher muito astuta, manipulou Herodes e finalmente tiraram a vida de João Batista de uma maneira assim muito terrível, né? Uhum. Cortaram a sua cabeça por falar a verdade, especialmente com relação ao matrimônio. E o que isso revela para nós hoje? Primeiro, que nós precisamos defender a verdade, como João Batista o fez, já que ele foi o precursor de Jesus na sua primeira vinda, e nós também somos precursores de Jesus na sua segunda vinda. Uhum. Nós precisamos falar a verdade para pessoas humildes, bem como para reis, não importa quem estiver à frente. Devemos declarar sempre a verdade. E o que revela isso também hoje? De que a verdade sempre despertará oposição. Devemos estar cientes disso. Exatamente. Mas conforme disse o Senhor Jesus, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem, vos maltratarem e disserem todo mal, então, contra vós. Agora, irmão Luzilei, Sim. Eu creio que cabe destacar um detalhe aqui. Com o que nós acabamos de falar, não quer dizer que precisamos sair e começar a apontar o dedo para fulano, ciclano e ter uma atitude combativa contra as pessoas. Eu acho que não é essa a nossa missão, ou aproveitar os meios do canal, né, TV Conectados, dizer... tal instituição é isso, tal líder é isso, aquilo. Eu creio que não é essa a nossa missão de ficar acusando os outros, né? João Batista declarou aquilo para Herodes porque ele foi questionado, porque Herodes se dispôs a ouvi-lo. Então, nós precisamos se empregar a verdade, mas eu creio que não precisamos ficar... esfregando na cara de ninguém, né? Uhum. Não me vem outra expressão na mente, mas não precisamos ficar... agindo como acusadores. Agindo, né? Como acusadores, exatamente. Até porque, se olharmos para nós mesmos, nós vamos perceber os nossos próprios erros. Talvez julguemos menores que os dos outros, mas se não vencidos esses pequenos erros que talvez julguemos dessa forma, estaremos no mesmo lugar que os ímpios e aqueles que nós estamos julgando hoje, no momento do julgamento. Então, com muita sensatez, com muita sabedoria, né, e com muita humildade e amor, devemos proclamar a verdade. Exato. Com muita sabedoria, amor não pode faltar nesse processo. Inclusive, que o ponto aqui fez menção, né, trouxe essa advertência, e colocou como sendo parte da obra do remanescente dos últimos dias, mas o enfoque da lição não é falar sobre técnicas de evangelismo, né? Porque senão abriria um tópico aqui para falar sobre a questão da prudência, Sim, essa com questão certeza. que o irmão Carlos já mencionou um pouco, mas que poderia ser muito mais ainda explorado, né? Mas nós já tivemos lições anteriores que fizeram menção disso, em trimestres anteriores, sobre como devemos nos portar quando temos a oportunidade ou quando saímos para anunciar o Evangelho às pessoas. É importante levarmos isso para não cairmos num erro, num equívoco, que ao invés de produzir bênção, ao invés de produzir restauração, acabamos nos tornando um agente para destruir mesmo, para acabar com aquela situação que já estava problemática, né? Então, estudamos nesse segundo tópico sobre o ministério de João Batista
e como também ele é uma inspiração para o remanescente de Deus nesses últimos dias.